Ninguém. Pronto. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto, mas antes eu quero introduzir aqui na nossa conversa o economista e professor do INSPER, o Marcos Mendes, que finalmente deu certo. Gente, a gente estava marcado 10h30 com ele, mas deu um rolinho aqui. Sempre essas histórias quando você vai fazer o online, né? E ele vai falar para a gente sobre uma pesquisa que ele coordenou do Instituto Milênio sobre as malditas emendas parlamentares. Bom dia, professor. Tudo bem? Mais ou menos nessa... Professor, bom dia. Olá, bom dia, me ouvem? Agora sim. Opa, muito bem. Bom, nos fala um pouquinho sobre esse teu estudo, né, que apontou aí que o nosso país gasta bem em relação às emendas parlamentares. Não há comparativo no mundo. No mundo. É. Ou seja, aqui é um paraíso, né, para os nossos deputados. Bom, vamos lá. Qual é a ideia geral do trabalho? Vários analistas têm criticado as emendas parlamentares, eu sou um deles, no sentido de que esses recursos eles pulverizam a verba orçamentária, eles são usados em projetos que muitas vezes acabam em obras inacabadas, obras sem muito impacto na economia e no bem-estar da sociedade. E atrapalham o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas orçamentárias, ao mesmo tempo em que subtraem dinheiro de obras mais estruturadas, que poderiam fazer diferença, uma construção de uma rodovia de maior impacto, a recuperação da malha rodoviária, etc. Quem defende as emendas parlamentares fala, olha, é assim em todo lugar do mundo, o parlamento tem que participar, em todas as democracias, o parlamento altera o orçamento. Então eu fui olhar os dados internacionais e o que a gente constata é que a alteração que o parlamento faz no orçamento brasileiro é muito maior do que a gente observa na experiência internacional. Eu pego dois casos mais clássicos em que os dados são melhores, que é o caso dos Estados Unidos e o caso de Portugal. Nos Estados Unidos, eles têm lá umas emendas muito parecidas com as nossas, em que os parlamentares tentam levar dinheiro para investimento nas suas bases eleitorais. Pois bem, essas emendas lá representam 2,3% da despesa não obrigatória do orçamento, já tirando dessa despesa o gasto de defesa dos Estados Unidos, que é muito grande. Aqui, as nossas emendas parlamentares representam 24% da despesa não obrigatória, ou seja, são 10 vezes maiores. Se a gente pegar as emendas brasileiras, que são mais parecidas com as emendas lá dos Estados Unidos, que são só investimentos para estados e municípios previamente estabelecidos, a gente fica com 12% das despesas. Então, a nossa intervenção é 5 vezes maior que nos Estados Unidos. Quando a gente olha o caso de Portugal, recentemente Portugal lançou um relatório dizendo que, olha, está ficando impossível administrar as emendas parlamentares aqui, são muitas emendas e elas estão atrapalhando o orçamento, elas desorganizam o orçamento. Quando a gente vai olhar, são menos de 300 emendas. Aqui no Brasil são entre 6.500 e 7.000 emendas. Então, esses dados mostram que nós estamos muito fora do padrão internacional. Bom, então, um ponto, né, que eu acho que é importante para o nosso ouvinte é em relação desde quando isso acontece, professor. A gente sabe que houve um aumento substancial dessas emendas agora no governo Bolsonaro. De quanto foi esse aumento e basicamente isso, de quanto foi esse aumento? Bom, essa é uma excelente pergunta. Nós temos visto ao longo dos anos essas emendas crescerem e se tornarem obrigatórias. Então, lá em 2015, as chamadas emendas individuais, aquelas apresentadas só individualmente por cada parlamentar, elas não eram obrigatórias e se tornaram de pagamento obrigatório. Antes, o governo pagava se houvesse dinheiro sobrando. A partir de 2015, as emendas individuais passaram a ser de pagamento obrigatório. Depois, também as emendas de bancada estadual passaram a ser obrigatórias. E agora, a partir de 2020, foi criada a malfadada emenda de relator, que não é obrigatória, mas é um montante substancial. Eles praticamente
elas hoje estão na faixa de 16 bilhões de reais, e praticamente dobrou o total de pago em emendas. Bom, em relação a essas emendas, né, a gente teve a sensação, num determinado momento da história do país, eu acho que foi mais para o lance, por época do Fernando Henrique, que a gente estava tomando um certo controle disso, né? Veio a lei de responsabilidade fiscal, sabe, a questão de você ter que concluir uma obra, não poder iniciar outra sem concluir. Aonde foi essa política que hoje eu vejo as emendas de relator, principalmente, dando 200 mil para se construir uma creche no município que tem outra praticamente finalizada já. E sendo que 200 mil não cobre nem a areia que vai ser necessária para essa creche. Esse é o grande problema, é a pulverização de recursos. O outro problema é a perda de um direcionamento estratégico. Veja, por exemplo, no caso do Ministério da Saúde. Você tem lá no Ministério da Saúde toda uma política integrada de atendimento à saúde, coordenada entre o governo federal, os estados e os municípios. Então, se você tem uma coordenação geral, você sabe onde é mais estratégico colocar posto de saúde, onde é mais estratégico construir um hospital de referência, e você monta uma rede integrada para maximizar os benefícios gerados pelo uso do recurso. Na hora que entra uma emenda parlamentar, um parlamentar individualmente chega e fala assim, vou construir um hospital no município tal. Uhum. Não necessariamente aquele hospital é necessário ali ou é melhor localização para aquele hospital. Eu já ouvi prefeito falar, mas eu não quero esse hospital porque eu não tenho dinheiro para manter esse hospital. E aí você ou não termina a obra ou quando termina a obra não consegue operar o hospital. Então esse é o grande problema. Quando você dá a 500 e tantos parlamentares para cada um deles o poder de decidir onde vai gastar, como vai gastar, com o que vai gastar, perde-se toda a perspectiva de planejamento e de organização do uso dos recursos. Agora, professor, além dessa questão que o senhor colocou da pulverização e também de você não poder fazer esse estudo estratégico, né, dos recursos, eu entendo que as emendas, elas atendem aí a uma questão muito menos nobre, que é a questão eleitoreira e até que redunda em corrupção, como a gente tem visto as últimas manchetes nos jornais, mostrando aí que muitas das emendas do orçamento secreto têm ido para algumas prefeituras que são de aliados do relator dessas emendas, né? Então, nós temos uma questão que eu entendo que você atende esse tipo de emendas ao executivo que compra o apoio do parlamentar para poder ter o apoio, né, ali daquela base e dos deputados que acabam fazendo campanha, né, e nas suas bases eleitorais, além de você ter esse risco da corrupção de se colocar empresas que são ligadas a esses parlamentares. Eu não sei se foi possível o senhor observar no teu estudo se lá em Portugal e nos Estados Unidos essa relação promíscua é mais ou menos igual ou lá não é parecido com como estabelecido no Brasil? Olha, no meu estudo não abordei isso, foi um estudo basicamente de comparação quantitativa, mas toda a análise histórica, no caso dos Estados Unidos, aponta, sim, esse tipo de problema de, óbvio, interesse eleitoral e também espaço para alguma corrupção. Só que lá você tem organismos de controle, organismos e uma instituição de penalidade, de risco de ser punido muito maior do que aqui no Brasil. Então, acaba havendo uma limitação natural e a distorção acaba ficando mais concentrada no interesse eleitoral, na distorção do voto pelo uso do orçamento. Aqui no Brasil, já desde o começo do século, há estudos mostrando que as emendas parlamentares não estão correlacionadas apenas a agradar o eleitor e com isso ganhar votos, mas também agradar a quem
fornece para o setor público, aumentando a margem de lucro e, com isso, obter financiamento de campanha eleitoral. O que a gente tem que entender é que numa democracia como o Brasil, com um país grande, com representação estadual e municipal no plano federal, sempre vai haver a necessidade, o espaço para algumas emendas parlamentares, para que os parlamentares se legitimem junto às suas bases. Agora, o montante dessas emendas faz toda a diferença. Se você tem um recurso pequeno e a emenda é feita colocando um pouco mais de dinheiro num programa que já existe, então o parlamentar adicionaria recursos a um programa que já está em execução num montante pequeno. Isso é plenamente administrável. O que não pode acontecer é o montante que atingiu atualmente, que é o que está ressaltado no orçamento, no estudo, que mostra que 24% das despesas de livre execução hoje são feitas por emendas, e com total livre escolha pelo parlamentar, sem nenhuma direcionamento. Ele escolhe o que fazer com aquele dinheiro, de que forma fazer, ao invés de colocar em programas já estruturados, em programas pré-direcionados. Então, um caminho possível seria o Poder Executivo indicar, no ano X, as emendas parlamentares serão aceitáveis nos seguintes 10 programas prioritários. Então, alimentação escolar, construção de creche, e dentro de parâmetros de execução e que possibilitem fiscalização adequados. O que não pode um montante enorme de dinheiro ser alocado do jeito que quiser, da forma que quiser, da hora que quiser, e, sobretudo, sem identificar os proponentes das emendas, no caso das emendas de relator, o que depõe contra a transparência e estimula a corrupção. Então, eu vou insistir com o senhor acerca das legislações que foram aprovadas aí no governo Fernando Henrique, que tentava botar um freio nessa história de obras faraônicas, obras inacabadas. O que aconteceu que agora a gente tem visto denúncia desse tipo de obra, assim, desse tipo de recurso para uma obra, recurso novo para uma obra nova, sendo que outra está ali precisando ser finalizada. Na semana passada... Como que foi isso? Isso dava improbidade administrativa. Por que não dá mais? Eu acho que ainda dá, viu, Zezé? Será que não? Olha, na semana passada, o Estadão trouxe uma matéria, não sei se o professor viu, que nós temos quase 7 mil obras inacabadas no Brasil. Algumas delas remontam ao início de 2012. E investimentos de 7 bilhões de reais que foram liberados do governo federal e que se perderam aí ao longo, porque começou uma obra, está lá a estaca, está lá a coluna, e essas obras não terminaram. Porque a lei de improbidade não mudou. Então, para mim, é isso ela que eu quero saber, o que aconteceu. Porque as pessoas estão fazendo, os deputados estão fazendo isso, os prefeitos estão fazendo isso, sem medo nenhum. O que aconteceu, professor? Bom, vamos lá. Ao longo dos anos, logo após a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exigiu parâmetros de limitação na despesa pública e buscou fazer um ajuste fiscal maior, houve, em paralelo, um aumento da legislação no sentido de garantir a integridade do uso dos recursos públicos. Então, basicamente, uma legislação acompanhada pela Controladoria Geral da União. Então, todos os recursos federais transferidos a estados e municípios são acompanhados pela CGU. Existe um cadastro em que são registrados os estados e municípios que não estão cumprindo com as regras de execução daqueles recursos. Então, os municípios que ou ficam inadimplentes com a sua parte que eles têm que colocar de dinheiro nesses investimentos, ou que não cumprem as regras de aplicação dos recursos, ficam suspensos da possibilidade de receber novas transferências. Mas, ao longo dos anos, o próprio Congresso foi flexibilizando essa legislação. Então, muitas vezes, olha,
município que está inadimplente com as condições de transferências recebe uma anistia e pode continuar recebendo transferência e continuar fazendo investimentos com verbas federais. Então, se você vai flexibilizando a punição, obviamente você vai dando incentivos para que a gestão seja mal feita. Mas, fora isso, nós temos um outro problema no Brasil, que é uma grande dificuldade de fazer investimento público em geral, não só investimento com recursos de emendas e recursos transferidos, mas mesmo os investimentos federais de maior monta, nós temos dificuldades no processo de fazer um bom projeto de engenharia, de fazer uma licitação equilibrada, de executar corretamente as obras. Então, esse problema de obras paradas já é crônico e não é um problema de falta de dinheiro. Então, a gente está vendo um debate agora mais recente em que estão falando em tirar os investimentos públicos do teto de gastos para fazer mais investimento e dinamizar a economia. Acontece que em 2019 o TCU fez uma auditoria e mostrou que só 10% das obras públicas no Brasil estão paradas por falta de recursos e quase 50% estão paradas por erro de projeto de engenharia. Então, nós precisamos melhorar muito a nossa capacidade gerencial de fazer projetos e de executar esses projetos e licitar esses projetos antes de querer botar mais dinheiro numa máquina que não funciona. É muita incapacidade. Olha, nós entrevistamos o professor Marcos Mendes, ele é professor do INSP e coordenou o estudo sobre a aplicação mesmo das emendas parlamentares comparados a outros países pelo Instituto Millennium. Professor, muito obrigada por nos atender nesta manhã. Eu não sei se o senhor está em São Paulo ou Brasília? Eu estou em Brasília. Está chovendo aí? Porque aqui está chovendo, aqui em Campinas, viu? Não, aqui não chove. Aqui só vai chover em setembro. Setembro, né? Que horror. Professor, muito obrigada. Um abraço para o senhor, viu? Até logo. Muito obrigado. Bom dia a todos.